Oi, pessoal, boa noite a todos e a todas. Hoje a gente vai retomar a nossa discussão em torno da justiça, né? Vez por outra, vocês vão perceber aqui algumas participações especiais, mas vamos tentar manter a discussão dentro da nossa proposta inicial, né? O que a gente começou a falar na aula passada era justamente tentar compreender esse fenômeno que é tão constantemente comentado, né, discutido dentro do direito e mesmo fora dele, que é a justiça. E a gente viu que existem alguns elementos iniciais, algumas características que a justiça pode ostentar, independentemente das várias vertentes que a enfrentam como tema importante para o direito, né, para o estudo do direito. E algumas dessas características estão incorporadas, inclusive, à mítica, né, à imagem que se tem da própria representação icônica da justiça. E muitas vezes a gente vai ver isso representado na cegueira, na forma de imparcialidade, né? O C, né? Então, a gente vai perceber essas características, como a medida, né, do devido de cada um, representado na balança, e a espada, que deve sempre se fazer presente para restaurar uma ordem que foi eventualmente ferida ou quebrantada, vamos dizer assim, certo? Bom, a gente poderia começar a aula de hoje com os comentários sobre o texto de Goffredo Telles Júnior. Não sei se vocês leram, né, chegaram a ler, mas a gente colocou à disposição do cigarro dois textos. Um de Goffredo Telles Júnior, e outro de Hervada, mais uma vez Hervada, a gente tomando aqui de empréstimo a sua lição lá daquele livro que a gente utilizou logo no início dessa disciplina, né? Alguém tem algum comentário? Alguém que já tenha lido o texto de Goffredo? Enquanto vocês vão se encorajando aí, só uma questão. A gente já disponibilizou também no CIGA o roteiro do nosso seminário da segunda unidade, né, de introdução. Então, o que a gente espera é que vocês já vão aí se movimentando para formar os grupos, certo? Para que a gente... Os grupos já estão quase todos formados. Vocês querem começar, então, pela formação dos grupos, que aí é o tempo que esse aqui aparece, que ele gosta de aparecer, parece que é professor, que vai ser professor. Ó, tá vendo você? Eles deviam dar um oi. Ó, dê um oi pra galera. Oi, galera. Boa noite. Ele é fofo. Boa noite. Ó, tá vendo? Esses aqui são os meus Boa alunos. noite. Sim. Olha, Mas só não pode mexer aqui, tem que ficar comportadinho, certo? Se A, B, C. tá certo. A gente já passou dessa parte. Então vamos fazer o seguinte, vamos definir os grupos, certo? Eu não sei se vocês já prestaram atenção no roteiro, mas deixa eu só colocar aqui para vocês. Eu não vou mexer esse campo. Ó, desapareceu, tá vendo? Eu gosto do Brasil do Brasil com preto. Não, a gente não vai fazer modelo do Brasil agora, não. Não. Deixa eu colocar aqui, eu vou fazer uma explicação inicial de como é que vai se dar essa atividade, para que vocês possam ver, senão me problema. Não tem trabalho.
Bom, a nossa atividade, como vocês podem perceber lá do roteiro, é uma atividade em grupo, né? E pelas circunstâncias que a gente está vivenciando esse semestre, a gente vai fazer de forma remota. A experiência do semestre passado foi muito rica. Então, assim, os grupos conseguiram utilizar de maneira muito criativa esse espaço, né? É claro que, como a gente está experimentando as coisas, nem tudo dá certo, né? Nem tudo funciona como a gente imagina, mas muita coisa foi excepcional, assim, me surpreendeu positivamente, né? E aí, vocês também podem utilizar esse recurso maravilhoso que é a tecnologia e as suas várias possibilidades para apresentarem esse trabalho. A gente, assim, em princípio, gostaria de ver vocês apresentando, né, a partir da câmera e tal, mas eu reconheço também que em algumas situações, eu que vivo essas situações, vez por outra, a gente tem algumas dificuldades de conexão, até da própria velocidade da internet, então não é um requisito obrigatório ligar a câmera na hora da apresentação, certo? No semestre passado, foi feito, um dos grupos fez um podcast, então não foi síncrono. Eles prepararam um podcast, colocaram à disposição da turma, e aí todo mundo escutou. Só que o podcast sempre repetia a mesma musiquinha, então, assim, um podcast, vamos lá, de 50 minutos, fica um pouco cansativo. Então, tem que criar coisas diferentes para não ficar uma coisa maçante também, certo? Então, são pequenas coisas que a gente vai observar e eu, assim, já queria que vocês atentassem para as possibilidades, que são muitas, né? E também das coisas que a gente tem que evitar para tornar bem interessante essa experiência, certo? Em razão da adaptação do cronograma, a gente já vai poder dar início a essa atividade daqui a 2 semanas. Então, o primeiro grupo, os 2 primeiros grupos, na verdade, que vão apresentar daqui a 2 semanas, eles já vão ter esses 15 dias para se prepararem, né? Então, as datas já estão definidas, né? Seriam 6 grupos e de acordo com as regras que a gente colocou aí no CIGAR. Eu vou falar um pouco sobre o roteiro, tá certo? E em seguida a gente vai constituir, vai formar os grupos. Essa partezinha eu estou gravando justamente para quem não estiver assistindo, poder tirar as dúvidas posteriormente, certo? Vamos lá. Vocês enxergam bem aí ou está muito pequeno? Vou aumentar aqui o zoom. Tá pequeno ainda, professor. Ah, bem pequenininho. Melhorou agora? Agora melhorou. Só um pouquinho mais. Deixa eu nem sei se eu vou botar maior não. Eu vou lendo aqui para vocês, aí a gente discute as dúvidas, certo? Bom, os nossos objetivos são discutir as correntes epistemológicas do direito. A gente já percebeu que, quando a gente fala de ciência do direito, existem várias possibilidades de tratar a ciência do direito, né? Então, várias abordagens, a gente já viu 2 grandes abordagens, a exegetética e a dogmática. Então, dentro dessas abordagens, a gente, inclusive, pode ter várias possibilidades epistemológicas, ou seja, definição de método, definição de objeto, né? Para que a gente possa constituir a ciência do direito. A gente vai tratar de 6 dessas possibilidades, que não excluem, obviamente, outras várias, mas que eu reputei as mais importantes para o momento atual da discussão do direito, certo? A gente quer que vocês estudem de forma cooperativa, claro, mantendo isolamento, a gente não quer reunião em grupo, mas a reunião virtual, como muitas vezes tem as reuniões que têm sido feitas, né, desde o ano passado, no início da pandemia. E o principal de tudo, instaurar o diálogo crítico sobre o tema em discussão, tentando desvendá-lo, vendo as razões de sua constituição, a conjuntura histórica e política em que se insere, que é o nosso objetivo desde o início do curso, desde o início da disciplina, como a gente colocou, que é a visão crítica do próprio direito. Então, nós temos aí 51 matriculados, portanto, teremos 6 grupos de até 9 pessoas. Vamos supor que tenha um grupo que já esteja completo com 4.
e outro grupo com 11. Esse grupo com 11 vai ter que perder 2 componentes para ficar no máximo 9, certo? E esse grupo de 4 vai incorporar esses componentes que estão desgarrados, assim, vamos dizer assim, dos demais grupos, certo? Eu acredito que vocês já devem estar se organizando, já devem estar com os grupos já prontos, né? Esses grupos vão ser definidos hoje, até para dar tempo para que vocês possam desfrutar de pelo menos 2 semanas para essa organização, certo? E no dia 18 de março, a gente vai ter a apresentação de 2 grupos, Justnaturalismo e Positivismo Jurídico. Na terça-feira seguinte, Realismo Jurídico. Na quinta, outra, Normativismo Jurídico de Kelsen e Teorias Marxistas de Direito, finalizando na terça-feira, em seguida, no dia 30 de março, com o Direito Alternativo, certo? Como será a avaliação, pessoal? Uma coisa bem difícil de fazer, mas que a gente vai deitar aqui alguns parâmetros. A gente vai ter uma nota do grupo, que vale até 3 pontos, e uma nota individual, que vale até 7 pontos, fazendo os 10 pontos. O que é que a gente vai apreciar na hora de atribuir essas notas? Primeiro, a profundidade da pesquisa do grupo. Então, a gente vê as referências bibliográficas, se vocês colocam no roteiro, se vocês fazem menção a vários autores daquela corrente, ou se vocês pegam um livro de introdução de Paulo Goulart de Guzmão e vão apenas se referir a ele, né? A clareza e a coerência da exposição, se a exposição é fluida, ela é clara, ela é compreensível, né? Não é apenas uma leitura mecânica daquele texto pré-pronto. A pertinência e consistência dos argumentos que vocês vão utilizar para defender uma escola ou para criticá-las. A organização interna do grupo, né? Então, esse espírito de coesão, de constituição coletiva desse trabalho, a dinâmica escolhida e a criatividade, isso também é levado em consideração. Então, vocês podem optar por uma apresentação usual. Então, eu falo a minha parte, depois ele fala outra parte, um outro colega, e assim por diante, né? Mas quem utilizar de criatividade, de dinâmica interessante e tal, ele vai ter um plus. Vamos supor que ele cometa algum equívoco na exposição. Esse plus vai compensar esse desvio, vamos dizer assim, certo? Então, eu não quero que vocês sejam necessariamente criativos, mas isso vai ser levado em consideração na avaliação. E a eficiência na utilização dos recursos didáticos. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Se vocês forem, não, professor, estou querendo utilizar uma coisa super revolucionária que faz isso, aquilo, outro, beleza, mas vocês têm que manejar bem esse recurso, porque não adianta nada a gente ter uma ferramenta revolucionária se ela não é bem utilizada, né? Isso é a tecnologia. No dia da apresentação, o grupo deve enviar para o meu e-mail um roteiro com essas informações. Aí vocês vão perguntar, professor, é um trabalho escrito, assim, é um arrazoado? Não, é um roteiro. O que é que o roteiro tem? Eu vou ter o assunto do seminário, vamos supor, Justnaturalismo. A denominação do grupo, né, com os nomes completos dos integrantes, então isso é muito importante. Não apenas para a questão de homônimos, né, como a gente tem alguns da turma, mas para saber exatamente quem está fazendo parte daquele grupo, nomes completos dos integrantes. E vocês podem escolher uma denominação do grupo. Então, isso já rendeu muitos nomes interessantes, né, ao longo desses meus anos de ensino dessa disciplina. Então, a gente já teve um grupo que era o empirismo exegético das concubinas de Napoleão, aí, por exemplo, o normativismo de Kelsen já teve o Hels Kelsen, né, e assim já teve muitas outras denominações interessantes. Por exemplo, a gente falava do historicismo jurídico, e um dos pensadores era Pusta. Aí o grupo ficou Filhos de Pusta, né? Então, assim, tem muitas denominações possíveis que vocês podem utilizar, certo? Aí vocês vão colocar os tópicos da exposição. Então, eu não quero um arrazoado, baixa os tópicos. Por exemplo, 1, introdução. 2, o justnaturalismo na Antiguidade Clássica. 3, o justnaturalismo na Idade Média. Assim por diante. Apenas os tópicos. Agora, eu preciso que vocês coloquem os tópicos e ao lado de cada tópico
quem vai ficar responsável por aquele tópico? Vamos supor, introdução, fulano. Ponto 2, justnaturalismo na antiguidade clássica, Beltrano, e assim por diante. Porque na hora eu vou poder fazer a identificação de quem fica a cargo de quê, naquela situação, certo? E, por fim, vocês têm que colocar no roteiro uma pergunta relacionada ao tema da exposição, que vai servir como aferição da avaliação da presença para aquela aula especificamente, certo? Então, as mesmas perguntas, do estilo das perguntas que a gente faz, não façam coisas também muito complexas, não, certo? Pensem nos seus colegas e em si próprios, né? Mas perguntas que são pertinentes em relação àqueles temas, para que vocês respondam lá no cigarro, certo? Na parte de tarefas. Cada apresentação tem que ter 50 minutos, e vocês podem dividir da maneira como aprouver ao grupo, né? Então, um pode falar 5, outro pode falar 10, outro pode falar 20 minutos, não tem problema. Mas desde que no final a gente tem um grupo apresentando em 50 minutos, certo? E todos têm que falar, mesmo sem câmera, mas tem que ter uma participação, ok? Bom, além disso, a apresentação deverá abordar, pelo menos, como as correntes de pensamento estudadas tratam das questões epistemológicas fundamentais, objeto e método da ciência do direito. Então, justnaturalismo, como é que ele tratou objetos e método da ciência? O juspositivismo, normativismo, casaniano, assim por diante, certo? Aqui a gente tem as disposições finais, e aí só uma advertência. Eu faltei a aula, eu estava no grupo 3 e faltei no dia do grupo. Não tem problema, você tira 0 nessa unidade, né? Vai receber a nota do grupo e vai fazer a prova substitutiva correspondente àqueles 7 pontos. Entenderam? Então, com isso, a gente não deixa de considerar o esforço que essa pessoa que faltou no dia da apresentação, por motivo qualquer que seja, ela pode ter contribuído para a elaboração do seminário, né? Então, ela vai ter a nota do grupo garantida e vai fazer a prova substitutiva fazendo certo, valendo certo. Certo? Aqui outras questões. Alguma dúvida sobre o roteiro, pessoal? Tranquilo? Podemos passar, então, para a definição dos grupos. Certo. Então, vamos fazer o seguinte. O que é que a gente tem estabelecido? Os grupos, a escolha dos grupos vai ser a seguinte: vocês vão colocar aqui no chat, né? Aliás, eu vou criar aqui, como eu fiz em relação à história do direito. Peraí. Eu vou criar um novo arquivo e vou colocar aqui para vocês. E aí vocês vão alimentando esse arquivo, certo? Professor, eu não sei se ajuda ou se o senhor tem outra maneira de separar, mas no grupo da gente a gente já tinha meio que pré-separado os grupos. Como assim, velho? É de todo mundo já? Eu não sei se todo mundo, mas a gente já tinha, eu acho que uns 4 ou 5 grupos completos. Botou os tem temas uma na listinha. Ótimo. A gente copia aqui do chat e coloca no doc, professor. Pronto, eu vou compartilhar aqui com vocês, aí vocês todos vão ter acesso, certo? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso. É porque a gente colocou os temas, aí cada um foi colocando o nome no tema que tem interesse, entendeu? Perfeito, excelente. Excelente iniciativa. É porque a nossa turma ela é meio assim, ela não tem grupos formados, sabe? Assim, é uma vantagem e uma desvantagem da pandemia, né? Porque quando a gente não tem essa interação, né? Então, existe essa questão. Não, Deixa eu ver aqui uma coisa.
Vou botar qualquer pessoa do link pode ver e pode editar. Pronto. Eu vou colocar aqui para vocês no chat. E aí, quem já tem essa composição... Ah, já está aqui, né, no chat. Aí eu peço só que vocês colhem isso aí lá nesse documento, por favor. Eu posso colar, pessoal. Não. Deixa eu ver aqui se está... Bom, a gente tem aqui, grupo 1, Jus Naturalismo, tem Fábio, Emanuel, Erlan, Suelane, Laís e Evelyn, são 4. Grupo 2, só 3, ainda está incompleto também. Grupo 3, 3, 6, 9, eu vou botar aqui já completo. Grupo 4, 3, 6, 7. Grupo 5, 3, 6, 9, também completo. Grupo 6, 3, 6, 9, também completo. Então, quem não estiver integrado a nenhum grupo, ele necessariamente tem que acorrer aos grupos que estão incompletos, certo? Mas aí vocês já pouparam um grande trabalho da gente, que era o de fazer essa divisão. Vocês já se organizaram, isso já demonstra uma grande qualidade que não vai ser, então, dificuldade para vocês se organizarem nesse período de 2 semanas, certo? E aí vocês vão fazendo a composição. Assim, pessoal, como não há conflito, os grupos já estão definidos, as datas já estão definidas, certo? Então, tem alguma disputa aí? Alguém que, não, eu queria grupo 4 também, eu querendo incitar, né, Ô, professor, eu não acredito que você vai me fazer passar por essa disputa de novo, não. Brincadeira. Eu já passei por essa disputa de história do direito, não me faça passar de novo. Tá todo mundo na paz aqui. Pois é, exatamente. Não, pronto. Então, então tá definido, né, pessoal? O link está aberto, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou estipular um prazo aqui, até amanhã, certo? Vou colocar o link disponível lá no SIGA, vocês vão fazendo as composições, e aí, estando tudo definido, vocês vão, aí a gente define, né? a gente já, assim, já está definido, porque, por exemplo, o grupo 1, Fábio, Erlan, Suelane, Laís, Gilney, já sabem que vão apresentar justnaturalismo. Corram com isso, né? Da mesma maneira, o positivismo jurídico, Sofia, Caliana, Thalys, Sueli, já sabem que vão tratar do positivismo jurídico, então já sabem que vão apresentar na próxima, daqui a 15 dias, certo? Ok, pessoal. Então, oi. Olha o chat aqui, o negócio que Godoy colocou, bem interessante. Eita, peraí. O pai foi noivo. Minha Nossa Senhora, rapaz. Pelo amor de Deus. Vou resgatar essa história depois, viu, Godoy? Professor, só para título... Para entender, peraí, se não foi noivo da avó, então o que é que você seria meu? Né? Você é meu sobrinho. É verdade. Porque o pai do senhor não é de São João do Sabugi, não é isso? Exatamente. Os Medeiros. Gente, eu não comentei nada porque eu achei que Godoy sabia, mas eu já sabia dessa informação. Queria dizer. Já que a gente está fazendo momentos de revelações aqui, vou falar de uma revelação lá do Seridó, né? Eu estava numa audiência com o juiz, e aí a audiência é uma coisa solene, né? Séria e tal. Aí, de repente, o juiz estava na época de eleição, né? Na época de campanha eleitoral. Aí a gente, naquela seriedade toda, e aí o
já veio um carro de som, lá longe, era do candidato, né, você deve conhecer, o Vivaldo Costa, que é conhecido como Papa Jerimum, né? Aí lá vinha, a musiquinha era abre a porta e a janela para ver o Papa passar, e lá vem, né? E se aproximando, e a gente não estava mais escutando coisa nenhuma na audiência, era uma coisa horrível. Aí o juiz, muito paciente, mesmo assim, disse, não tem mais condição. Aí foi lá na porta do fórum, porque o carro de som estava passando em frente, ia passar em frente ao fórum, né? Aí na época o juiz disse assim, pegou o chapéu e falou assim, ó, para lá, né, assim, para outro lugar, para outra rua, porque não atrapalhasse a audiência, né? Aí para lá, aí Vivaldo Costa olhou assim e disse, um abraço também para doutor Cleófas. E aí eu faço isso para homenagear e fazer vergonha a Bárbara, que eu descobri na aula passada que é filha de Cleófas, que eu vi pequenininha, né? Para você ver, né? Eu tio de Godoy, né? Então eu vi Bárbara pequenininha, essas coisas. Professor, e ele tinha dito, diga a Mota, chama ele de professor Mota e diga que Clóvis mandou um abraço. Exatamente. Eu fiquei com vergonha. Então, era Mota, né? Doutor Mota. Tem várias outras possibilidades, né? Doutor Monte, outros que não são Só sucesso essa turma, viu? Meu amigo. E o professor Sociologia tá vendo? Aí era Cleófas, que era Clóvis, né? E o advogado era o pior de todos, era Guerrison. Aí o povo chamava Guedes, né? Guedes. Pois é. Então aqui é homenagem a Dr. Cleófas, com quem eu aprendi muito e assim, que certamente serve, assim como sua mãe também, serve como exemplo, viu, Bárbara? Parabéns pela família que você tem. Obrigada. Assim, Godoy, assim, que escapou por pouco também desse parentesco aí, né, rapaz? Pois é, professor. né? Muito interessante. Eu fiquei bem surpreso quando descobri. Daqui a pouco... Aí o pai é padrinho de Maria, ou seja, é casos de família aqui, né? Bom, pessoal, então vou fazer o seguinte, eu vou suspender aqui a gravação, certo? Depois da constituição do grupo, e aí vou dar um intervalozinho de 5 minutos só para eu mudar de computador, e aí a gente vai retomar o assunto da aula, certo?